Polarização política no Brasil é um assunto que está em todo lugar, né? Mas será que o país está, de fato, rachado ao meio? Nessa nossa análise, a gente vai separar o barulho da realidade, para entender o que de verdade está acontecendo. Olha, essa é a pergunta que não quer calar, né? Aquela sensação de um país dividido, com dois lados que parece que não conversam mais. Mas será que a realidade é tão simples assim, preto no branco? A impressão que fica é a de um confronto que nunca acaba. Só que quando a gente olha para os dados, a história que eles contam, bom, ela é bem mais cheia de nuances. E é exatamente por aí que a gente vai começar. Ok, então vamos começar pelo que todo mundo sente no dia a dia. Essa percepção geral de um Brasil completamente dividido. De onde é que vem essa sensação tão forte, afinal? E olha, é bem fácil entender o porquê disso, né? As redes sociais estão sempre fervendo de discussão. O discurso público virou quase um campo de batalha. A impressão é de que somos duas nações vivendo no mesmo lugar, simplesmente incapazes de concordar. É um ruído constante que cerca a gente por todos os lados. Beleza, essa é a percepção. Agora, vamos fazer o contraponto com a realidade. O que as pesquisas e os estudos mostram quando a gente consegue olhar para além desse barulho todo e focar nos números de verdade? Então, de um lado, a gente tem essa percepção de confronto constante, super amplificada pelas redes sociais. Mas isso bate de frente com uma realidade que, olha, pode até ser surpreendente, a de uma maioria silenciosa e bem mais moderada. Os dados sugerem que a polarização de ideias, na verdade, é bem mais modesta do que a gente imagina. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia central. Sabe, as vozes mais altas, mais radicais, aquelas que dominam o debate na internet, elas não são a maioria. O barulho que elas fazem é gigantesco, sem dúvida, mas o número de pessoas que realmente estão nos extremos é bem menor do que a gente imagina. Então, peraí, se a divisão não é tão profunda assim em termos de ideias, que tipo de divisão é essa que a gente está vivendo? É aqui que a gente começa a entender a verdadeira natureza do problema. Pois é, existe um nome para isso: polarização afetiva. O problema aqui não é tanto o discordar sobre economia ou sobre políticas públicas. É uma coisa mais pessoal. É uma antipatia, às vezes até um ódio mesmo, direcionada a figuras políticas específicas. E isso é muito mais perigoso, porque o ataque é a pessoas, não a ideias. Exatamente isso. As fontes que a gente analisou chegam a descrever o cenário como uma mistura tóxica. A grande divisão do país gira em torno do sentimento que as pessoas têm por líderes como Lula e Bolsonaro, muito mais do que por partidos ou projetos de país. O debate simplesmente deixa de ser sobre propostas e vira uma questão pessoal. Certo. Então a gente já entendeu que a polarização é mais afetiva do que ideológica. Mas o que é que joga gasolina nessa fogueira? O que amplifica tanto essa divisão? A gente tem basicamente dois grandes motores alimentando esse conflito. Primeiro, as redes sociais. Os algoritmos delas acabam dando um palco gigante para as vozes mais radicais e, de quebra, prendem a gente em bolhas de opinião. E, em segundo lugar, as próprias lideranças políticas, que muitas vezes usam a radicalização de propósito como uma estratégia mesmo, para mobilizar suas bases. Ok, o cenário é bem complicado, a gente sabe. Mas existe uma saída? Tem um caminho para a gente reconstruir o diálogo e deixar o extremismo para trás? Olha, as análises apontam algumas direções, sim. Mas antes de falar em solução, tem uma pergunta super importante. Toda e qualquer divergência política é ruim para a democracia? A resposta é um sonoro não. E a diferença aqui é fundamental, gente. A democracia precisa do embate de ideias. Ela se alimenta da divergência saudável. Já o extremismo, bom, o extremismo é a negação do outro. É quando alguém se recusa a aceitar a legitimidade de quem pensa diferente. E isso sim representa um risco real para a própria democracia. Então, qual é o caminho para a gente sair desse ciclo de extremismo? As chaves apontadas são essas. Primeiro, requalificar o debate público, focar de novo nos grandes temas do país. Segundo, que as lideranças políticas busquem a moderação. E, talvez o mais importante de tudo, disputar modelos de país e não ficar demonizando pessoas. No fim das contas, o grande objetivo é esse. É pegar toda essa energia que hoje é gasta em ataques pessoais e canalizar ela para, de fato, debater os desafios gigantescos que o Brasil tem pela frente. Coisas como desigualdade, desenvolvimento, direitos. E a reflexão que fica é essa. Será que a gente consegue voltar a debater projetos de país? Um debate onde a discordância faz parte do jogo democrático e não é motivo para tentar aniquilar o adversário? A resposta para essa pergunta, bom,
ela talvez defina o futuro do Brasil.